Ó, o Lucas, ele também diz assim, Bárbara, pelo amor de Deus, me explica o post do seu blog, onde você pede dinheiro para ajudar a Erundina a quitar uma dívida. Tá bom, eu explico. Não é piada? Não, não é piada não, é o seguinte, olha, eu vou explicar para vocês. Eu inclusive fiz um post agora, antes de sair de casa, eu fiz um post a respeito disso. É o seguinte, a gente tem essa mania de generalizar tudo. E a Erundina é uma pessoa proba, ela nunca roubou um tostão, ela vive num lugar de condições assim, se você fosse, né, eu já fui entrevistar a Erundina para a Folha, ela vive num apartamento de 2x2, menor do que essa mesa aqui, entendeu? A Erundina é uma pessoa absolutamente honesta, ela colocou em ordem a gestão dela, muita gente critica a gestão da Erundina e diz que a gestão dela foi uma catástrofe, que ela não fez nada e tal. Ela recebeu a cidade falida e ela botou as contas da prefeitura em ordem. Quer dizer, a Erundina tem grandes méritos e ela é uma política honesta. Nós temos uma política honesta, uau! Então, o que eu quis dizer com isso é o seguinte, um administrador, por isso que existem essas leis, existem leis que um governador, um presidente, ele não pode ser processado logo depois. Existem leis de imunidade para alguém que ocupou um órgão público, um cargo público, porque logo em seguida que a pessoa deixa o cargo, qualquer ato que ela assinou, ela pode ser processada por ele. Qualquer decisão que ela tomou no cargo, ela pode ser processada. E normalmente ela é processada pela oposição, que vai fazer disso um fato político. O que aconteceu com a Erundina nessa condenação dos 350 mil, eu pensei que ia ficar implícito tudo isso, mas eu vi que o leitor não entendeu, boiou completamente, por isso que eu fiz agora um post antes de sair de casa falando disso, viu, Lucas? É que ela foi, justamente porque ela não tem as costas quentes, e não tem lá um baita pelotão de pessoas para defendê-la, uma organização política, enfim, dinheiro a rodo, e essa coisa que ela foi condenada, porque nenhum governante nunca é condenado. Todos, quando saem do cargo, Fernando Henrique saiu do cargo, ele tinha mais de 100 processos. Todos têm, porque são usados, entendeu? Então é mais ou menos isso. Mas leia o post, Lucas, leia que você vai entender melhor. Vamos aproveitar e claro e passar que eu estou defendendo uma pessoa que eu acredito. Você sabe que eu falo basicamente aquilo que realmente eu acredito, tá? Ó, a Silvia, ela diz assim, você realmente acredita na imprensa brasileira? Sei que a pergunta pode parecer estranha, afinal você faz parte da equipe de grandes veículos. Mas eu realmente fico desacreditada quando vejo, por exemplo, tanta bobagem. O caso Geise, por exemplo, a menina hoje é vista como celebridade. Isso é culpa da mídia ou do brasileiro que é tapado? Olha, eu acho que você acusar, essa faz parte dessa mania de hoje em dia de acusar a mídia de tudo. A mídia apenas expôs o fato, pelo amor de Deus. Dizer que a mídia transformou a Geise numa celebridade é que o fato é tão... chama tanta atenção você ter visto estudantes de uma faculdade se comportarem como talibãs, é tão extraordinário, até chamou a atenção em outros países do mundo, né? Repercutiu em tudo quanto foi lugar. Essa atitude desse país tão tolerante, o brasileiro tão simpático, né? O brasileiro bonzinho, aquela imagem que a gente faz, e de repente alunos que você espera que já estejam, né, estão no ensino superior, aquela coisa toda, tendo uma atitude dessa com uma menina que tinha aquele jeito, ela tem esse jeito, você pode não gostar daquele jeito dela, mas é o jeito dela, ela não estava fugindo, ela estava sendo coerente com ela mesma, inclusive, né? E eu acho que a imprensa não... Que culpa tem a imprensa noticiou esse fato. Agora, quando você fala que a imprensa, eu acredito na imprensa brasileira, eu sei apenas se dizer que os veículos que eu já trabalhei, eu já trabalhei em tudo menos a Globo, menos a grande Globo, eu já trabalhei no Estadão, trabalho na Folha há mais de 20 anos, trabalhei na Editora Abril, que faz todas as revistas que a gente conhece, as grandes revistas como desde a Veja, a Cláudia, a Trip, todas as revistas que a gente está acostumado, as revistas em quadrinhos até. Trabalhei no grupo, na Editora 3,
trabalhei na Vogue, trabalhei até no Pasquim, na edição São Paulo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E atualmente está na Band, né? E atualmente estou na Bandeirantes, no Grupo Band, em 2 veículos, em 3, né, de fato, porque também estou no portal da Band. E é o seguinte, os grandes veículos, jornais como o Estado de São Paulo, o Globo, a Folha, são muito melhores até do que o próprio país, são jornais excelentes. Eu vejo com os recursos que o jornalista brasileiro tem, ele consegue fazer milagre, porque um jornalista americano, ele ganha lá $30 mil para gastar em 10 dias, pode se hospedar no melhor hotel para poder fazer a matéria dele. Aqui a gente tem o mesmo jornalista que tem que apurar o fato, ele não ganha subsídio nenhum, ele até tem que voltar para o jornal para ajudar a fechar o jornal, trabalha todos os dias do ano, não tem feriado, não tem isso, não tem aquilo, e ele é um cara, geralmente, a Folha tem, por exemplo, o jornal que eu trabalho, a gente tem níveis de se supervisionar um ao outro e de supervisionar a notícia que está saindo, jeito de checar a notícia, que é muito sério, é muito, sabe, essa coisa de falar, a matéria paga, a gente fala isso com uma facilidade, isso aí é matéria paga. As pessoas às vezes chegam para mim e falam, mas isso aí que você falou foi matéria paga, como se fosse uma coisa corriqueira. Eu tenho vontade de quebrar a cara quem me fala isso, porque isso é um insulto mais furioso e violento que você pode fazer a alguém que trabalha seriamente na imprensa. Não existe isso, eu nunca vi isso na minha vida, na minha atuação na imprensa brasileira, que é há mais de 25 anos, nunca vi alguém falando em matéria paga. Pode ser que nessas revistas de amenidades isso exista, porque faz parte do formato. Quer dizer, o leitor sabe que o boticário está pagando para a menina ir para a praia lá da Ilha de Cara, sei lá, sabe? Isso tudo está no pacote e é visível. Agora, você achar que as coisas são feitas de maneira escusa numa Folha de São Paulo, num Estado de São Paulo, num jornal o Globo, não são. Não são. São feitas da maneira mais transparente possível. E se erros ocorrem, erros de apuração, aquele caso da escola básica, a Folha foi realmente culpada daquilo, isso ocorre por incompetência e não por, sabe, o jornal está querendo dominar a opinião pública. Essas coisas todas são bullshit. O Rupert Murdoch e o Joca... O Rupert Murdoch é ótimo. Eles fazem a mesma pergunta. Eles dizem assim, o que você achou sobre a extradição do Cesare Battisti? Yes! Yes! Achei o máximo. Esse canalha. Ele tinha mais... Olha, essa história toda foi uma invenção do Tarso Genro. E eu sei, por fontes bem seguras, que o Lula nunca quis... O Lula não quer encrenca com ninguém, ele não quer encheção de saco. Ele quer que a vida seja a mais mansa possível. Você acha que ele queria criar um problema com a Itália? Isso é tudo da cabeça daquele... ministro, eu não vou fazer, vou adjetivar o ministro para não correr perigo de a gente ser todos aqui processados. Mas, sinceramente, isso foi uma invenção da cabeça do Tarso Genro. Graças a Deus que prevaleceu o bom senso, o Lula deve estar aliviado que chegamos a bom termo. Criar uma história dessa com a Itália, eu lhe digo uma coisa, o Cesare Battisti, para mim, é um ser asqueroso. Eu tive um tio sequestrado pelas Brigadas Vermelhas, que o sequestro do meu tio acabou dando na morte. Eu não vou aqui ficar me alongando, mas na hora que a polícia achou meu tio, morreu a mulher do chefe no tiroteio para libertar meu tio, morreu a mulher do chefe das Brigadas Vermelhas, que era o Renato Curcio. Morreu a mulher desse Curcio, e aí a minha família foi jurada de morte por essa gente boa das Brigadas Vermelhas, e todos os meus primos tiveram que morar fora da Itália, a gente não podia mais ir visitar meus avós. Foi um pepino que durou anos e anos, e eu senti na carne, eu vi o meu tio enlouquecer praticamente, entendeu? Ele ficou 2, 3 dias preso,
sequestrado, e depois disso ele deu para beber, ele andava armado, e aí ele acabou dando um tiro no pé, sabe? Ele pirou completamente, e eu vi tudo isso acontecer por causa dessa canalha aí. Então, o seu Cesare Battisti, quando o seu Eduardo Suplicy mandou uns e-mails, ele manda a assessoria de imprensa dele para defender não sei o quê. Queria ver o seu Eduardo Suplicy defender o Estado de São Paulo, que ele foi eleito para defender, e até hoje ele não fez absolutamente nada pelo Estado de São Paulo, ele só faz pelo marketing pessoal dele mesmo, e ele só age para ele mesmo. Ele ele tem aquela política, igual o Jânio Quadros, que punha caspa no ombro para fingir que ele era um pobre coitado, porque isso era marketing, é uma jogada de marketing. O Suplicy, eu digo isso para vocês porque eu conheço ele bem. Ele não tem nada daquele maluquinho que ele joga que ele é. Ele faz aquilo para ficar o bonachão, o bonzinho, para a gente ter ternura por ele, porque ele é honesto. Ele não é honesto. Ele está lá às nossas custas há 16 anos sem fazer porra nenhuma. E agora ele vem defender esse terrorista. Ele não tem a vergonha na cara, sinceramente. Aquela foto de ontem com Chico Alencar, aquele outro lá, o barbudo, o Ivan Valente, aquela turma de deputados, isso aí é criminoso essa gente defendendo esse Cesare Battisti. Eu dei graças a Deus, viva o Peluso, que fez uma apresentação magistral para a extradição desse canalha. Ó, o Zeca Montreal e a Juliana, eles fazem perguntas também parecidas. Eles dizem, o que você acha do fim da faculdade de jornalismo? Acho ótimo. Acho ótimo, acho maravilhoso. Acho que nenhum lugar civilizado do mundo tem. Então isso deve ser indicativo de alguma coisa, né? Eu acho o seguinte, que eu vejo por experiência aí o que ensinam nessas faculdades. O que você aprende numa faculdade de jornalismo? Você fica lá 4 anos para aprender como é que funciona uma redação. Isso é melhor você aprender numa redação, não é? Você precisa despender 4 anos para saber como é que é a vida numa redação. Eu acho que era mais produtivo você passar esses 4 anos lendo livros de antropologia, sociologia, economia, português, o que fosse, história, se dedicando a esse tipo de curso e depois ir conviver numa redação, que é uma coisa que você aprende a fazer em 10 minutos, entendeu? Então é absolutamente ridículo. Os professores de jornalismo no Brasil, 90% do tempo, eles são muito pouco qualificados, porque eles são o quê? Eles, na maioria das vezes, são gente que não foi aceita para trabalhar no jornalismo. Eu lembro de um caso que a gente tinha uma estagiária na revista da Folha que fazia faculdade de jornalismo. E aí a gente estava conversando com o meu editor, que por acaso era o Caio Túlio Costa, que já trabalhou aqui, e o Caio Túlio e eu conversando, e a menina veio da faculdade, veio conversar com o Caio e falou assim, ô Caio, hoje na minha aula o professor falou muito mal de você. Falou que trabalhar na Folha é muito ruim, que aqui as coisas são péssimas, que é o pior ambiente de trabalho, e falou muito mal de você. Daí o Caio falou assim, e como é o nome desse teu professor? Aí a menina falou lá o nome, e o Caio falou assim, esse aí eu demiti por justa causa. Quer dizer, as coisas são feitas dessa maneira. Outro exemplo que eu dou aqui para vocês. Eu tenho um amigo meu, eu sou amiga de um sujeito chamado Tico Gelpi. O Tico, ele é filho de um casal de amigos meus. Ele tem, hoje em dia, 30 anos de idade. E o Tico fazia faculdade de jornalismo. Ele estava lá na aula e a professora lá de cima falou assim, a Bárbara Gância não existe. Ela é um pseudônimo e quem escreve são a Érica Palomino e o José Simão. Aí o Tico, que me conhece, eu vi ele nascer, ele levantou a mão e falou, olha, se a senhora quiser, a gente liga para ela agora, mas a Bárbara Gância existe, sim, eu convivo com ela. Aí a mulher ficou puta da vida e não passou ele de ano, ele sempre tinha passado de ano e ela não... Quer dizer, eu conheço histórias assim, milhões delas, e acho realmente que você não aprende a fazer jornalismo numa faculdade, você não precisa disso. Você precisa ler, se instruir, ter cultura geral, ter vivência. É muito melhor empreender o teu tempo fazendo um curso de economia e depois um curso, sei lá, você se especializa em
geografia para ir ser jornalista especializado nisso, entendeu? Vai fazer português, vai fazer qualquer outra coisa, mas não perca seu tempo querendo o quê? Garantir a sua vaquinha, sua boquinha. Você quer garantir uma boquinha, quer garantir emprego. A gente tem mentalidade ainda, isso é uma coisa dos anos 40, resquício. Da época do Getúlio Vargas, que a gente acha que o Estado é obrigado a nos dar um emprego, é obrigado a garantir a nossa vaga, a garantir... Não é bem assim, você tem que lutar pelas suas coisas e um diploma não vai te dar automaticamente a tua vaga no jornalismo. O jornalismo é uma coisa que é muito transparente. Logo de cara, as pessoas veem se você é talentoso ou não. Na publicação do teu primeiro texto, na primeira aparição que você fizer na televisão, já vão ver se você é do ramo ou não. Então você não precisa garantir isso com um diplominha.